Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Esta semana estamos estudando as fontes que nos influenciam na interpretação das Sagradas Escrituras. Nós vimos pelo menos 5 fontes e uma destas fontes é a própria Bíblia, porque a própria Bíblia ela é usada para interpretar a si mesma. Já vimos então que a cultura pode nos influenciar, a experiência pode nos influenciar, a razão, ou seja, o pensamento, pode nos influenciar também, e a tradição, que também pode nos influenciar. Inclusive, vimos que a tradição pode ser muito boa, ela é propícia, mas ao mesmo tempo ela pode ser perigosa, pode acarretar muitos perigos por passar de geração a geração e alguns costumes serem colocados acima daquilo que Deus ensinou. Mas essa nossa fonte do estudo de hoje é a própria Palavra de Deus. E como a Bíblia seria uma fonte de interpretação dela mesma? Sabemos que a Bíblia é um coletivo de 66 livros que foram escritos pelo período aí de 1.600 anos aproximadamente, com mais de 40 autores diferentes que viveram em culturas e em épocas diferentes. Nesse sentido, um livro escrito por um determinado autor da Bíblia, alguns detalhes vão ser explicados em outro livro, também contido na Bíblia, escrito por outro autor. Às vezes o Antigo Testamento fala algumas profecias que vão ser entendidas no Novo Testamento. E qual o objetivo de estudarmos a Bíblia com tanta ênfase, com tantos detalhes, se nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que estudos tão aprofundados sobre sua veracidade? Por que estudos tão aprofundados para a comprovação de que realmente ela foi uma inspiração dada pelo Espírito Santo? Numa sociedade ceticista, ateísta, que nós vivemos nos últimos dias, temos experimentado grandes questionamentos que são feitos à palavra de Deus. E ao longo da história, a Bíblia sempre foi a fonte mais atacada por intelectuais, filósofos e até mesmo por supostos líderes religiosos. Na Idade Média, por exemplo, ela foi praticamente retirada das mãos das pessoas com ameaças de condenação e até de morte. Uma escritora americana que escreveu o livro O Grande Conflito aborda a história dos valdenses, que para preservar partes da Bíblia, eles escreviam trechos de salmos e outras partes nas paredes das cavernas com seu próprio sangue. Algumas pessoas foram torturadas, outras foram queimadas, simplesmente porque confessaram que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas por que a Bíblia sofreu tantos ataques ao longo da história e sofre alguns ataques ainda hoje? Nós sabemos que nenhuma árvore recebe pedras se ela não for uma árvore frutífera. Existe algo especial nesse livro. Ele não receberia tantos ataques se fosse um livro comum. Em contrapartida, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Pessoas têm testemunhado que suas vidas foram transformadas completamente através da leitura da Bíblia. Exatamente. Quando eu gravei para o Warner Continental, o Sermão da Montanha, na capa desse LP, aquele de vinil, eu escrevi há 25 anos, um quarto de século, eu levo notícias, como você acabou de dizer, nem sempre boas, a todos os lares do país. Então, a partir de agora, eu quero levar o Evangelho, que são notícias de Deus, e até o último dia da minha vida, e assinei. Então, esse compromisso é que eu estou nessa fase.
estou cumprindo, estou vivendo essa fase agora. Você é o maior locutor que o Brasil tem. Você é o apresentador de televisão mais conhecido que a gente tem no nosso país. São 70 anos de uma carreira de bastante sucesso. Tem algum sonho que você ainda quer realizar profissionalmente? Esse sonho que agora eu estou, né, continua. Para mim, o carro-chefe, o principal é a Bíblia. Primeiríssimo lugar. Que é um compromisso que eu assumi com Deus e não se pode falhar com ele. Né? Não. Pô, assim, digamos assim, a fase final da minha trajetória neste mundo. A Bíblia hoje é colocada nos tribunais, nos palácios e em muitos lugares onde estão as maiores autoridades civis e eclesiásticas. Tem sido um dos livros mais respeitados por todas as camadas da sociedade. Podemos dizer que de todas as fontes de interpretação, a Bíblia é a autoridade superior e definitiva em todos os assuntos da fé e prática, pois cremos que o Espírito Santo inspirou seus escritores a escrever de maneira confiável e fidedigna o que Deus desejou comunicar por meio deles. Jesus e os apóstolos trataram as Escrituras com essa compreensão. Quando lemos João 5, 46, 47, capítulo 7, 38, para Jesus Cristo, qual era a melhor fonte para entender as questões espirituais? E como a Bíblia confirma que Jesus é o verdadeiro Messias, concluímos então que Jesus usou a Bíblia, o Antigo Testamento da época, para enfatizar, para justificar as verdades que ele estava colocando em seus discursos, que depois fariam parte também da Bíblia do Novo Testamento. E a Bíblia confirma que Jesus era o Messias, porque testifica dele desde o Antigo Testamento, profetas como Miqueias, Isaías, que citaram até o lugar onde Jesus nasceria como Messias. Existe alguma consequência em não aceitarmos a Bíblia como padrão pelo qual provamos todos os ensinamentos e até mesmo nossa experiência espiritual? Porque a Bíblia é um guia, é o guia mais seguro em questões espirituais do que impressões subjetivas. Entendemos que nas condições atuais em que se encontra o planeta Terra, a Bíblia dá a resposta, ou talvez uma resposta, que o ceticismo, o ateísmo, o materialismo jamais conseguiram dar. A esperança de vida eterna, a esperança de um planeta melhor, a esperança de uma nova vida, de novos céus e nova terra. No entanto, devemos ter também cuidado ao fazermos algumas interpretações da própria Bíblia. Algumas pessoas trazem verdadeiras condenações por entenderem e interpretarem a Bíblia de forma muito equivocada. Existem pessoas que alegam ter recebido revelações e instruções especiais do Espírito Santo, mas essas instruções vão contra a clara mensagem da Bíblia. Para essas pessoas, um suposto Espírito Santo alcançou autoridade maior do que as Escrituras. Quem anula a palavra escrita e inspirada e se esquiva de sua mensagem clara está andando em terreno perigoso e não está seguindo a direção do Espírito de Deus. Somente ela é a norma confiável para toda matéria de fé e prática. O Espírito Santo nunca, jamais deve ser interpretado como substituto da palavra de Deus. Em vez disso, ele trabalha em harmonia com a Bíblia e por meio dela para nos atrair a Cristo, tornando as Escrituras a única norma para a verdadeira espiritualidade bíblica. A Bíblia apresenta a sã doutrina e, sendo a palavra de Deus, é confiável e merece
plena aceitação. Não é nossa tarefa julgar as Escrituras. Portanto, cuidado você que anda dizendo que está recebendo revelação de Deus e até mesmo querendo moldar a vida das pessoas, profetizando na vida das pessoas com estas tais revelações. Se Deus já revelou na sua palavra o caminho da salvação, Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras devem ser aceitas como autoritativa e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Isto está no livro Grande Conflito, página 9. Através do estudo de hoje, nós aprendemos que, por meio das Escrituras, o Espírito Santo, Deus, o autor da sua palavra, ele quer gravar no meu e no seu coração, na minha mente e na sua mente, as palavras da salvação. Deus quer que você abandone essa vida medíocre que você está vivendo, mediana, de vícios, de sofrimentos, e convida você a aceitar através da sua palavra uma vida nova, uma vida diferente, uma vida completamente transformada. Oremos então. Maravilhoso Deus, obrigado pelas instruções da Tua palavra, porque entendemos que a Bíblia é das fontes interpretativas que compõem nossa teologia. Ela é a principal, que na Bíblia tem as palavras de vida, as palavras da salvação, que nós possamos compreendê-la através da iluminação do Espírito Santo, em nome de Jesus.